você entrou nessa trilha de empreendedorismo, é um cara inovador, um cara, sabe, que faz acontecer. Dá uma desconstruída na mentalidade, ou no jeito, ou na atitude da Davi Braga, porque independente da idade de quem está nos ouvindo ou nos assistindo agora, é muito foda o seu histórico de resultados frente à sua idade, né? Então, eu quero aprender, cara. Me dá um pouco desse DNA aí. Eu dou. Mas antes, queria dizer o seguinte. Que quando você tem uma causa, quando você tem um motivo muito claro, você não tolera o medíocre, nem para você e nem para as pessoas que estão perto de você. Boa. O que rola é o seguinte. Para mim, motivação é motivo que leva à ação. E quem tem um motivo muito claro, e o motivo é simplesmente um motivo, pode ser um motivo egoísta, ou um motivo simples, um motivo raso, um motivo leve. Esse cara ele não tolera essa dor de crescimento, como você está falando. Quando você tem um comprometimento só com você se permite, às vezes, dar uma falhada, dar uma fraquejada. Quando o teu comprometimento é além de você e tá com outras pessoas e você coloca nas tuas costas a responsabilidade de estar provocando uma mudança ou transformação para as outras pessoas, você está comprometido com outras pessoas. Então, a chance de você conseguir ter um nível de empenho, um nível de trabalho muito maior e a chance de você conseguir não fraquejar na primeira dificuldade que surgir na sua frente é muito maior do que se você simplesmente tem um objetivo egoísta, um objetivo monetário, um objetivo somente financeiro. Parece muito clichê quando a gente bate papo de que, hoje, para mim, de verdade, o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Meu foco está em gerar valor para as pessoas. E quando eu entendi isso, eu comecei a focar literalmente em gerar valor, parece que o dinheiro veio correndo atrás de mim. Quando eu parei de correr atrás do dinheiro, foquei em gerar valor na vida das pessoas, a percepção de valor delas aumentou demais, consequentemente a quantidade de grana que ela estaria disposta a pagar para mim aumentou demais, consequentemente a quantidade de pessoas que recomendavam o meu trabalho para outras pessoas aumentou demais, consequentemente eu comecei a ganhar muito mais grana do que eu ganharia se eu estivesse focando simplesmente em grana, simplesmente em vender aquela parada. Então meu jogo virou, eu fui para outro nível e graças a Deus eu entendi isso desde muito novo. E aí entra na parada que você me perguntou. Que foi o que mesmo? Qual é a atitude, qual é a mentalidade, né? Qual que é o mindset por trás do Davi para realizações tão incríveis com tão pouca idade, né? Tipo, dá uma dissecada, faz uma decomposição aí de Davi Braga, talvez com pilares, princípios, ou enfim, o que fizer sentido, porque eu quero pegar um pouco desse DNA aí e conquistar muito num curto espaço de tempo, e talvez o que simboliza muito você é que, assim, você tá num estágio diferente da sua idade biológica, né? Você disruptou a sua idade biológica. Então, isso é muito surreal. Então, mesmo para mim ou para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Se eu conseguisse antecipar a sabedoria, a maturidade que eu vou ter aos 50, aos 60, hoje aos 33, caraca, isso seria surreal, né? Cara, para mim é simples. No começo eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas depois eu fui entender. Eu não era apaixonado pela Elixit. Na verdade, eu nunca fui. Elixit é a empresa que eu criei com 13. Quem, em plena consciência, é apaixonado por você vender lápis, caneta, tesoura e caderno? Eu não era. Mas eu era apaixonado pelo processo. Eu era apaixonado pelas habilidades que eu colocava para jogo para transformar aquilo em realidade. E no fundo, eu sabia muito bem que aquela experiência, ela iria me deixar cada vez mais pronto para enfrentar desafios cada vez maiores. A Elixit, não existe nada mais desafiante na vida do que você empreender. E foi justamente depois da Elixit que eu criei um conceito chamado negócios pontes, ou experiências pontes, que são vivências que você tem durante um curto período de tempo, mas que são extremamente desafiantes, que vão te trazendo cada vez mais noção sobre quem você é. E foi justamente isso que aconteceu. A gente tem aquela parada, até que você falou no acelerador, eu vi no processo Landmark, não sei se já ouviu falar. Tem o nosso lado cinzento, que é o lado que a gente não sabe, que a gente não sabe, e o lado que a gente não sabe, que a gente sabe. E como é que a gente vai descobrir as coisas que a gente não sabe e as coisas que a gente não sabe que sabe? Somente testando. E foi isso que eu fiz. Desde muito novo, eu decidi testar, eu decidi ousar. E eu também entendi que o nosso potencial é como um músculo. E quanto mais situações desafiantes a gente vive, mais esse músculo cresce. E mais você tem condições de aguentar pesos cada vez maiores. Eu também entendi que existe uma coisa chamada exponencialidade do conhecimento. Exponencialidade do conhecimento é que a nossa vida é sempre conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. Você não enxerga o mundo do jeito que ele é, você enxerga o mundo do jeito que você é. E quando você escuta alguma coisa que eu estou falando e você adquire um conhecimento, você vai interpretar o mundo a partir desse conhecimento que você adquiriu nesse momento. Ou seja,
quanto mais intensidade eu consigo colocar em aprender e amadurecer, em desenvolver, em evoluir, mais rápido isso vai acontecer. Porque esse processo de conhecimento ele é exponencial. Então, quanto mais eu sei, mais eu vou saber. E tem uma característica da neurociência que é muito doida. Que quando você gosta de um assunto, você tende a aprender muito mais sobre esse assunto do que você aprenderia se você não gostasse. Por que você está falando desse bando de coisa, Davi? Porque eu entendi um princípio, um conceito. Que é o seguinte, eu foquei em aprender cada vez mais aquilo que eu gostava naturalmente falando. Que era vender, que era me comunicar, que era criar negócios, que era resolver problemas, que era ganhar dinheiro. Eu entendi que na escola eles me diziam que eu deveria ser bom em algumas coisas as quais eu não era. Só que para mim não fazia o mínimo sentido querer ser bom no que eu não sou. Eu quero ser bom no que eu já sou naturalmente bom. E eu quero me tornar cada vez melhor nesse assunto específico. Então foi aí que eu foquei. Vou aprofundar e vou me desenvolver nessas coisas as quais eu sou naturalmente bom. Porque o resto eu terceirizo. Se você se respeita... Teve gente que chegou pra mim... Até um papo que eu tive com meu pai, uma treta com ele uma vez... Foi que eu precisava de alguém para tocar a parte da gestão financeira da minha empresa. Ele falou, Davi, você tá muito no começo. Por que você não simplesmente pega e faz você? Aí eu falei, pai, porque eu respeito o meu tempo. E o tempo que ia demorar para que eu aprendesse essa habilidade... Para mim, já fazia muito mais sentido contratar alguém para fazer, porque aí eu vou estar remunerando alguém por fazer alguma coisa a qual ela já é naturalmente boa fazendo. Então, na minha vida, eu coloquei na minha cabeça que eu não quero fazer nada a qual eu não tenho a capacidade de me tornar o melhor fazendo aquela coisa. Coloquei na minha cabeça, eu sou bom, naturalmente bom fazendo, vou fazer e vou aprender cada vez mais. Não sou, não quero fazer e não faz o mínimo sentido para mim.